Vamos iniciar agora o segundo painel desta manhã e último desta manhã, os desafios económicos das alterações climáticas, que vai ser moderado pelo Dr. Ricardo Campos. Eu chamava também o professor Miguel Rocha de Sousa, da Universidade de Évora, e o professor Carlos Alves, vice-presidente da Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, e o Dr. Pedro Ferraz da Costa, presidente do Fórum para a Competitividade. Muito bom dia a todos. Tenho a honra de moderar mais um painel nesta manhã e está aqui um desafio muito grande, depois do excelente painel anterior, falarmos sobre este desafio que as alterações climáticas, este clima que mudou, nos traz a todos. Este painel vai ser um painel muito mais direcionado para a economia, para como estas alterações climáticas e esta mudança com este clima que está mais quente, que mudou e que traz um desafio a todos, um desafio de adaptação, mas traz também um conjunto de oportunidades, porque será esta nossa geração e as próximas que virão esta mudança do paradigma energético e que virão uma alteração também do modelo de uma economia linear que extrai, produz, consome e descarta para o lixo, para uma economia que se quer mais circular e sustentável. Portanto, neste painel vamos ter aqui connosco o professor Miguel Rocha de Sousa, da Universidade de Évora, que nos vai fazer uma apresentação sobre estes temas e com o qual nós depois também iremos conversar. O Dr. Pedro Ferraz da Costa, do Fórum para a Competitividade, e o professor Carlos Alves, que é vice-presidente da SEDES. Dizer que também, antes de começar, que dar os parabéns por esta conferência, por este magnífico local que eu não conhecia, estou aqui pela primeira vez, também à Sociedade de Geografia de Lisboa que acolhe este evento, e ao Centro Nacional de Competências para as Alterações Climáticas e do setor agroflorestal pelo enorme serviço público que tem feito de debate e de partilha de informação que tem acontecido ao longo deste tempo. Nós, num tempo em que as temperaturas da nossa casa comum deviam estar a descer, nós estamos com este rumo dos 3 graus centígrados. Nós, num tempo em que devíamos estar a usufruir desta estabilidade incrível do Holoceno, estamos num caminho, diria que quase suicidário, ou é suicidário para muitas espécies vivas. O Francisco Ferreira dizia aqui há pouco que 1 milhão das 8 milhões de espécies vivas estão em risco. E, portanto, este debate desta economia é pensarmos todos em conjunto como é que podemos conciliar desenvolvimento económico, progresso, com a integralidade ou com a preservação da biosfera. E, por isso, se calhar a melhor forma é passar a palavra ao professor Miguel Rocha de Sousa, que nos fará uma apresentação e depois nós aqui estaremos para conversarmos todos sobre ela. Obrigado. Boa tarde. Primeiro agradecer o convite, é sempre uma honra cumprimentar o Dr. Pedro Ferraz da Costa, o professor Carlos Alves, que tenho a oportunidade de participar com ele na SEDES. Eu vou tentar ser muito rápido, eu tenho muitos slides, mas vou tentar avançar. Não vos quero amassar, quero fazer uma apresentação mais científica. De facto, queria começar, se calhar, pela motivação. A motivação é falar um bocadinho sobre... A economia, basicamente, são incentivos. Eu sou macroeconomista, faço também um pouco de ciência política e também me preocupa as questões microeconómicas. De facto, a análise que vou fazer é uma análise que, durante muito tempo, a economia foi uma economia linear, uma economia exponencial, em que se cria crescimento. A própria SEDES, da qual faço parte e tenho muito orgulho, e que o professor Carlos Alves é vice-presidente, fala da necessidade de duplicar, a ambição de duplicar o PIB de Portugal em 20 anos. Isso é efetivamente crucial e é perceptível, e o Dr. Pedro Ferraz da Costa também falará disso, da questão da competitividade. Mas nós não podemos esquecer o ambiente. E, de facto, o que eu vos quero mostrar, o crescimento é mais importante do que se julga. De facto é importante. Será possível ter crescimento perpétuo? Durante muitos anos falou-se disto, se não porquê? As explicações, durante muitos anos o modelo de Solow-Swan, eu vou saltar um bocadinho isto, os modelos tradicionais falavam do modelo de crescimento a médio e longo prazo, era tudo linear. Este senhor, o Solow, introduziu os modelos de primeira geração, falavam de equações como o capital, e o capital de facto é importante, seja ele capital físico. Hoje em dia trabalhamos um bocado com o capital natural.
e é por isso que temos o mercado de CEL, o comércio das emissões livres, e também temos o mercado voluntário de carbono. Mas, de facto, quando nós olhamos para estas equações, percebemos que o capital é o motor de crescimento da economia. Mas eu não vou fazer aqui uma lei anticapitalista, antes pelo contrário, acho que é muito importante. Vou-vos falar um bocadinho da lei de intensidade capitalística. É isto que nos faz crescer. Mas será que o crescimento poderá ser viável a médio e longo prazo? O modelo de solo-oceano tem estas condições, não é? E, portanto, havia o resíduo de solo, o crescimento não era explicado. Isto já foi há 70 anos, portanto, muito mais antigo do que eu, e já tenho 51 anos, portanto. E, de facto, o solo falava disto. Depois há outros modelos, o resíduo de solo não explicava grande coisa. Eu estou a andar depressa, porque também não vos quero amassar muito, quero chegar ao ponto. Está aqui o professor Filipe Duarte Santos, meu grande coautor e organizador do modelo que temos estado a tratar, e por isso é que eu queria falar disto, porque acho que a economia hoje em dia tem cada vez mais que integrar não só a parte económica pura e dura, mas a parte ambiental. E é aí que eu quero chegar. De facto, o Solow tentou modelar isto. O Kaldor, nos anos 50, também falava dos factos estilizados. O modelo de Kaldor falava da necessidade. Os factos estilizados do crescimento económico eram basicamente 6, portanto, basicamente ele falava das diferenças entre os PIBs per capita, que é algo que se perpetua e ainda hoje em dia existe, falava da relação quociente capital-produto, falava das intensidades, falava de tudo isto, e portanto vou saltar também esta parte, só para não vos amassar muito, quero chegar efetivamente ao ponto. Nós sabemos que as taxas de crescimento não são necessariamente iguais, mas os economistas estão obcecados com as taxas de crescimento. E a questão que se levanta é muito simples. Será que é efetivamente possível ter crescimento perpétuo? Um prémio Nobel e, de facto, o modelo ACAPA, que é o modelo em que, olhando só para o capital físico, o Paul Romer e o Sérgio Rebelo, um grande economista português, eles, no fundo, olham para o crescimento como uma lógica entre a relação entre a poupança e o progresso técnico. Ou seja, aquela condição que está ali, a poupança vezes o progresso técnico, tem que ser superior à depreciação do capital. Isto é assim no capital físico, provavelmente também teria de ser assim no capital natural. Nós sabemos que o capital natural também tem as suas condições. Há uma condição fraca para ter sustentabilidade, é que o capital natural possa haver uma recombinação de todos os fatores na função de produção. Isto quer dizer que a sustentabilidade fraca, nós poderíamos dizer que eu trocaria capital físico por capital natural e vice-versa. Isto para mim está errado, porque o capital natural acaba por ser tão importante que põe em causa toda a sustentabilidade. Avançando mais um pouco, e de facto onde eu quero chegar, e vou saltar esta parte, isto graficamente o que nós estamos a dizer é que a poupança vezes o progresso técnico, para termos crescimento perpétuo, que é isso que nós, os economistas tradicionais neoclássicos, querem, tem que ser superior à taxa de depreciação. É isto no capital físico, capital natural e tudo mais. Agora reparem, entramos aqui, tenho o gosto de ter cá o meu coautor e principal autor, desculpe, professor Filipe Duarte Santos, quando nós olhamos para as dimensões da sustentabilidade, e o que nós temos tentado fazer é introduzir exatamente e cruzar a dimensão, as várias dimensões. Ali temos um gráfico, foi o David Adevelar que fez, em que nós tentamos cruzar a dimensão económica, social, política e integrada. Na linha de baixo tem a dimensão dopaminérgica, ou seja, o ser humano, isto já é uma quase economia comportamental, o ser humano tem vícios. Nós estamos viciados em consumo, seja de açúcar, seja de bens alimentares, estou a falar perante agricultores, e portanto ainda bem que estamos viciados em bens cada vez mais naturais, esperemos. Temos o self-interest and utility, o ser humano é por natureza egoísta, está preocupado consigo próprio, provavelmente com a sua família e pouco mais. Temos a cooperação e o free riding, a questão da boleia dos pequenos, que é muito importante, e nós sabemos que isso nos modelos económicos é importante. Eu depois vou passar para a escala global e o meu foco vai ser efetivamente na escala global. Vamos olhar, no fundo, para o dilema que se levanta. Nós estamos a falar, obviamente, da dimensão portuguesa, que é importante, mas a questão das alterações climáticas é global. E se nós olharmos para os 6 maiores emitentes ou emissores, nós vamos perceber que nós somos uma gota no oceano e o que se está a debater tem a ver com os 6 maiores emitentes. Continuando com estas 6 fronteiras, temos o Cooperation of Free Riding e depois temos exatamente aquilo que eu estava a falar, da questão da geopolítica internacional e das relações geoestratégicas. Por fim, há algo que é muito caro aos ambientalistas, e o Francisco Ferreira aqui da Zero ficará contente, que tem a ver com a relação homem e natureza. Não, se falamos aqui de oposição, de complementaridade, seja o que for, mas esta relação é determinante. E, finalmente, a própria maneira como nós valorizamos as coisas. Os economistas, como nós valorizamos o dinheiro hoje face à amanhã, a taxa de juros, mas como nós valorizamos o nosso bem-estar interno face ao meu bem-estar amanhã, tem a ver com a taxa de desconto intertemporal. Estas relações são todas importantes e, de alguma maneira, são cruciais. Isto eu agora não vou entrar aqui em detalhes, mas vou só mostrar-vos o gráfico intuitivo. Quando nós olhamos para as 6 fronteiras, nós vemos que ali na escala cá em baixo, amarelo mais soft, laranja mais forte, vermelho mais forte, até que chega ao grená mesmo roxo forte, nós vemos claramente que o sistema dopaminérgico e o time discounting têm um impacto brutal
é quase determinante no caminho para a sustentabilidade, ou seja, aquelas fronteiras estão a limitar-nos na sustentabilidade, seja ela económica, social e política, e de facto parece que a relação humana-natureza de alguma maneira é menos soft e permite viabilizar isso. O self-interest e a utility, o Corporation of Free Riding tem algo que os economistas se preocupam muito. Já agora uma coisa básica, estou a falar perante agricultores, alguns deles são economistas, outros não. A economia vem de oikos nomos, que é a gestão da casa, e portanto o Papa Francisco falava da gestão da casa comum, da célebre encíclica Laudato Si. Nós, no fundo, temos de nos preocupar não só com o dinheiro em si, mas com a gestão da casa comum e desta sustentabilidade. E sei que vós, agricultores sustentáveis e responsáveis, o fazem. De facto, ali entramos depois na última fronteira, o IGGR, ou seja, International Geopolitical and Geostrategic Relations. Mas estão a dizer, isto é muito teórico, é muito inocente. Inocente não é. Eu queria vos mostrar agora algo que eu acho que é importante. Isto são as referências científicas, depois poderão ver, em que o professor Filipe Duarte Santos como principal autor e depois eu como coautor e os meus colegas. E eu agora entro aqui, de facto, teve-se a falar de ciência, e eu acho que este gráfico, e eu pensei, vou pôr este gráfico, não vou, este gráfico cai aqui, nem ginjas, entre aspas. Isto é o gráfico do Will Stephen e do modelo de Rockström. Isto é um gráfico da Science. Isto lido assim para nerds como eu, basicamente é que se estiver verdinho está bom, se estiver vermelho, amarelo cada vez mais fora está mal. Isto são as várias dimensões físicas da sustentabilidade. E quando nós olhamos para aquele funil lá em cima da climate change, vemos que em termos de CO2 e de força radiante estamos claramente a exceder os limites. Quando olhamos para a fronteira, no sentido dos ponteiros do relógio, com o overloading de entidades novas, que não sabemos efetivamente o que é que está a acontecer, a novidade, de facto, não sabemos o que é que está a passar. Quando nós olhamos para os aerossóis atmosféricos e a acidificação oceânica, pelos vistos estamos dentro dos limites. Quando olhamos para os fluxos biogeoquímicos, já os excedemos. A água, o ciclo da água verde e azul, estamos ali no limiar. Quando olhamos para o sistema terrestre, e isto aos agricultores importa muito, já excedemos os limites, estamos a olhar para a ecosfera, para o planeta como um todo. Quando olhamos para algo que é muito importante, e um dos meus coautores, aliás, ele é o autor principal também, o Miguel Bastos Araújo, grande biólogo, quando nós olhamos para a biosfera e para a biodiversidade, nós também já estamos, de facto, a exceder os limites. Eu com isto não quero dizer que não deva haver atividade económica, é óbvio que deve haver atividade económica, mas eu acho que este gráfico é elusivo. Um dos desafios que eu tinha aqui era compararmos os modelos que temos anteriores com este gráfico. Não vou fazer porque acho que é demasiado, não digo sofisticado, mas para uma plateia de agricultores seria mais interessante para cientistas. Queria passar, se calhar, para a terceira parte, que será olhar a nível global novamente para a pegada ecológica mundial. E, portanto, vou passar aqui uma série de slides, peço a vossa compreensão, quanto isto mais depressa passar, mais rapidamente. E vou passar exatamente, então, para a parte da pegada ecológica mundial, que é também um artigo científico, foi aceita a publicação na segunda-feira passada, e por isso senti-me à vontade suficiente. Está quase, só um segundo. Já estava lá. E, no fundo, isto é o modelo da pegada ecológica mundial. Como é que isto se pode fazer? Tem a ver com uma equação muito simples, que está ali em cima, que diz que a pegada ecológica mundial tem a ver com a população a multiplicar pelo PIB per capita a dividir pela eficiência energética. Ou seja, vamos ter uma medida em, no fundo, impacto de toneladas métricas por dólar em termos de eficiência energética. Há 4 cenários. O business as usual, que é o que temos sempre vindo a fazer. Falámos do cenário de 1,5 graus, já vamos em 2,5 graus, 3 graus. O business as usual, posso dizer que é catastrófico e, portanto, se nada se fizer e continuarmos a empurrar com a barriga para a frente, nada vai acontecer. O Tech World é um cenário em que, no final do século, temos 20% de aumento da população, um crescimento económico acentuado com o duplicado do crescimento per capita e o duplicado de eficiência, e, portanto, este cenário Tech World parece um cenário muito interessante. O Consumer Reduction, ou a redução do consumo, é dizer, então vamos apertar todos o cinto. Portanto, tem as mesmas assunções, hipóteses demográficas, ou seja, no final do século temos a população a 20% e o duplicar do portanto, estou a falar do Tech World, portanto, o duplicar de eficiência falando do Tech World, portanto, o mesmo cenário demográfico, um crescimento económico de duplicar o consumo per capita e duplicar a eficiência. O Consumer Reduction é que tem as mesmas hipóteses demográficas, mas um aumento de consumo per capita ligeiramente,
ou seja, eventualmente mesmo uma redução. Isto tem a ver com a redistribuição entre o Norte e o Sul. Nós fizemos só a linha tendencial do mundo. E depois temos o Smart Sustainability. O Smart Sustainability, que eu vos posso dizer, ficámos espantados quando fizemos as simulações, mas de facto é o caminho. E este caminho diz-nos o quê? Redução moderada do consumo per capita, portanto, não é um crescimento efetivo como estávamos a ver naqueles modelos, mas tem a ver com, inevitavelmente, com o mundo em desenvolvimento atingir padrões de desenvolvimento mais elevados e um aumento muito forte na eficiência dos recursos e da eficiência. Ou seja, quando nós falamos de increase, desculpa, isto é a expressão em inglês, de aumentos muito significativos, é o duplicar do coeficiente. Se falarmos em aumentos moderados é 40% e aumentos moderados é 20%. Portanto, neste último cenário nós estamos a dizer que o consumo vai aumentar 20%, vai haver um quase duplicar da capacidade tecnológica. Então, mas como é que podemos compaginar isto? Isto é difícil de ver, eu vou se calhar pôr só o cenário. Isto são os cenários em Excel, portanto, nós partimos da simulação em 2020, tem lá em cima o cenário de Business as Usual, a azul o cenário do Tech World, do Consumer Reduction e Smart Sustainability. Eu acho que é mais fácil quando olhamos para este gráfico, e para não vos maçar muito, este gráfico tem aqui, tem a mensagem. A mensagem é discutível, os referees diziam, e tal, mas isto não são simulações, não são projeções, são simulações. E, de facto, o ponto é mesmo esse. A ciência, obviamente, todos os modelos são falsos, mas é melhor ter alguns modelos e com o máximo de informação que tivermos para podermos tomar decisões. Este gráfico é ilustrativo daquilo que eu estou a dizer. Este gráfico, se vocês virem, ali a negro, temos a arrancar em 2020 e depois temos o midpoint, portanto, em 2050, no século XXI, e depois temos 2100. E vem ali claramente a mensagem. O business as usual, como os economistas chamam o BAU, o cenário BAU, vem que a pegada ecológica mais do que duplica. E isso é preocupante. Dizem vocês, mas isso já não me interessa, isso já para os meus netos e trinetos. Interessa. Vocês têm filhos, têm netos, bisnetos e trinetos. E, de facto, a pegada ecológica com o business as usual, e como foi dito pelo Francisco Ferreira e dito pelo Francisco Gomes da Silva, de facto importa. E isto é importante. Reparem que os dois cenários intermédios, o Tech World e o Consumer Reduction, podemos pensar, então vamos apertar o cinto. Isto é uma boa notícia para os agricultores. Isto quer dizer, então não temos que fazer um Consumer Reduction louco, não temos que travar tudo a 100% e acabar com a economia. Não, muito longe disso. O que demonstra, a simulação a ver, demonstra que com um aumento moderado do consumo, com um progresso suficientemente adequado, nós conseguimos ter aquela linha a verde em que nós conseguimos reverter efetivamente a pegada ecológica, conseguimos ter uma trajetória a 2050, a 2100 consistente. Isso é interessante do ponto de vista conceptual. Mas vocês dizem, isso é só teoria. É teoria, mas é teoria sistematizada. Isto são cenários baseados em números da ONU. Portanto, os números da população são as projeções da ONU a médio e longo prazo, 2050 a 2100. Os cenários do PIB per capita foram calculados com base no World in Data da ONU, do FMI, depois fazendo as previsões das taxas de crescimento de acordo com os cenários. A projeção de eficiência, o alfa, que é a eficiência que aparece na equação, também foi tentado contabilizar desta maneira. Então, mas, está bem, só está a falar disto. Isto aqui, se olharem para isto, são as isolinhas, é uma questão mais técnica. Se vocês virem claramente o cenário a verde, é o cenário, cá em baixo em cima tem as isolinhas, portanto, como é que varia o modelo, cá em baixo depois tem, no fundo, os desvios percentuais. E veem que o cenário a verde, de facto, nos dá aquilo que queremos para a população, um trajetório mais consistente, depois o cenário do PIB per capita relativamente mais moderado e a eficiência aumentar mais. Agora, há uma abordagem que também é importante em economia, e é a abordagem neoclássica. Os modelos dinâmicos sustentáveis, os modelos dinâmicos de equilíbrio geral, permitem-nos olhar para a economia como uma estrutura, como ela toda, com os diferentes setores todos, e permitem-nos perceber a médio e longo prazo o que é que acontece. O Nordhaus ganhou efetivamente o Prémio Nobel de Economia exatamente pelos Integrated Assessment Management Models. Ele integra a parte económica, a parte física e atmosférica com a parte económica. Nós, hoje em dia, em Portugal, acabamos já por ter dois modelos bastante interessantes. O modelo de Pereira, do Alfredo Marvão Pereira e do Rui Marvão Pereira, onde eles estimaram o custo de uma reforma ambiental em 2022 e depois voltaram a fazer o custo da reforma verde em 24. Isto foi apresentado à Academia das Ciências, estava também lá o Filipe Duarte Santos.
Mas há um modelo recente que saiu há cerca de 2, 3 semanas, do Bernardino Adão, do António Antunes, que é um modelo de equilíbrio geral também. Portanto, tenta pôr... O que é o equilíbrio geral? O equilíbrio geral é tentar pôr os mercados todos e perceber como é que aquilo funciona. A médio e longo prazo, 20, 30, 40, 50 anos. E se nós fizermos determinadas políticas, o que é que acontece? A comparação entre estes dois modelos ainda não foi feita, mas estes modelos são interessantes porque permitem-nos quantificar certas coisas. Por exemplo, o Alfredo Marvão Pereira e o Rui Marvão Pereira chegam a uma conclusão, eu não vou entrar aqui nos estágios do modelo, eu nos outros modelos já fui bastante detalhado, mas há uma conclusão muito simples. Isto tem a ver, a conclusão é que não há equilíbrio económico com energia barata. O equilíbrio económico pressupõe um equilíbrio em que há um equilíbrio, no fundo, em que se tem em conta a poluição. O preço que eles obtiveram no modelo ia dos 100 euros a 150 euros pela tonelada métrica de CO2 equivalente, portanto é um preço elevadíssimo. Em 2004, quando eles começaram com esse estudo e apresentaram ao Dr. Passos Coelho na altura, e o Dr. Passos Coelho ficou assustado, todos isto em público, ele também já disse isto em público, o professor Alfredo Marvão Pereira, e isto não dá, politicamente não é viável. Nós sabemos que, e como diz o Piketty, a economia sem política não é economia, a política sem economia também não é economia. Portanto, nós sabemos que é necessário ter economia política de mãos dadas e, portanto, os modelos dizem o que dizem, mas de facto é importante também a implementação política. Portanto, não há um futuro sustentável com a energia barata, mas é importante perceber que a economia alinha incentivos. E uma das questões do modelo dos Pereira, do Pereira e Pereira, é que eles tentam alinhar os incentivos a todos os níveis. E, portanto, uma reforma fiscal que tem de ser feita tem que ter em atenção que os gastos têm, portanto, se os impostos são verdes, se os impostos são financiados e tentam ser verdes, os gastos têm que ser verdes, os impostos têm que ser verdes e a dívida pública tem que ser verde. Ou seja, aquilo que se chama o duplo dividendo. Se há uma receita do Estado que é cobrada porque é um imposto verde, então o gasto também tem que ser verde, porque senão está-se a distorcer o incentivo. Se eu estou a cobrar impostos verdes e a seguir o Estado vai gastar poluindo, destrói completamente o esquema. E a mesma coisa na dívida pública. Normalmente falava-se do duplo dividendo, que é uma receita vem verde e a despesa depois tem que ser verde. Isto era o duplo dividendo. O triplo dividendo vai mais à frente, é que a própria dívida pública tem que ser verde. E, portanto, o Alfredo apresentou isto também na Academia das Ciências. Agora, reparem, o modelo do Bernardino Adão e do António Antunes tem algo que é interessante, eu honestamente ainda estou a ver todas as implicações deste modelo e a tentar fazer a comparação dos dois. É o primeiro modelo do Nordhaus, e o modelo do Nordhaus tem limitações, como é óbvio, mas é o primeiro modelo que integra o impacto da economia portuguesa com os diferentes cenários da ONU. Os cenários de 1,5 grau, 2,5 graus, 3,5 graus. E isso é importante, porque isto implica que nós estamos finalmente na discussão do que é a agenda global e estamos, de facto, na linha da frente. E isso acho que é importante perceber. Portanto, o que é que eu também vos queria falar um bocadinho? Passando-se agora a uma escala mais micro, nós sabemos que houve vários prémios Nobel de Economia do ponto de vista da teoria dos jogos, e o que é um jogo? Isto é um jogo, é o gaming adolescente. Não tem nada a ver com isso. É óbvio que o gaming adolescente, os jogos de computadores também são, mas a interação estratégica entre pelo menos dois agentes é um jogo. Eu com um colega, isto foi outro paper que fizemos, simulámos, e isto é preocupante também, simulámos jogos de agentes em termos de clima ambiental com risk-reward premiums. Tínhamos 4 tipos de agentes, uns que eram cooperativos que tornavam cooperativos, não cooperativos que tornavam não cooperativos, não cooperativos que tornavam-se cooperativos e cooperativos que se tornavam não cooperativos. Ou seja, é uma coisa um bocado teórica, mas o que é assustador é nós chegámos a uma conclusão. É que se o tal prémio, podemos chamar imposto de carbono, o que for, não for suficientemente elevado, eu não gosto de chamar penalização, chegamos àquela expressão que está ali, que é o ecocídio. Ou seja, o que é o ecocídio? Há um tipping point, ou seja, há um ponto de não retorno. Eu tive a trazer os gráficos, mas basicamente distribuímos os agentes igualmente pelos 4 tipos e depois dissemos, se o imposto ou se o punishment ou se o risk-reward premium não for de tal maneira elevado, o que vai acontecer é que, inevitavelmente, vamos ter um mundo vermelho, que é com agentes todos não cooperativos e em que não há equilíbrio em termos ambientais. Isto é só também uma nota para dizer que, quando o governo, os agentes públicos desenham este tipo de instrumentos, isto hoje em dia é muito utilizado na teoria de jogos comportamental, e nós fizemos teoria de jogos evolucionista, o que eu quero dizer com isto é, o tal prémio de 100 euros ou 150 euros a tonelada métrica, ou o custo, poderá ser um incentivo que devemos vir a ter em conta.
A outra questão, isto trazendo aqui um bocadinho as questões teóricas da economia comportamental. Nós não podemos assumir que os agentes são racionais. Atenção, não estou a dizer que vós, enquanto agricultores, quando tomam decisões na exploração, não o sejam. Obviamente que são. Mas há vieses. A economia experimental tem cada vez demonstrado isso. O Herbert Simon, em 82, falava da abundant rationality. O Schiller falava daquela why people snap, ou irrational exuberance. Ou seja, conclusão, temos que alinhar incentivos, mas dentro de uma determinada banda. Ou seja, não conseguimos racionalizar tudo. E, portanto, os modelos existem para nós conseguirmos ter a melhor informação. O que é que eu quero dizer com isto? O modelo do Bastos Araújo, o modelo do professor Filipe Duarte Santos, o modelo do Pereira e Pereira, o modelo do António Antunes, isto são tudo modelos. Se nós juntarmos tudo isto e conseguimos ter uma decisão mais informada e percebemos que é inevitável, as alterações climáticas de facto estão aí, é o presente e é o futuro, de facto temos que fazer algo por isso. Outra coisa que é importante, os 6 maiores emissores ou emitentes, eu tenho sempre esta dúvida, nós sabemos que são os Estados Unidos, a China, a Índia, a Rússia, o UE e o Japão, e agora aqui a mensagem torna-se mais severa, porque nós somos uma gota d'água do oceano. A União Europeia tem feito a diferença. Atenção, o professor Francisco Ferreira falava da questão, de facto, as metas, umas já estão definidas, outras ainda não estão. É muito interessante isso, de facto. Mas a União Europeia tem dado o exemplo. Nós começámos, de facto, a mitigar e a curvar as emissões de CO2. Os Estados Unidos, com Trump ou sem Trump, têm estado dentro e fora e, portanto, tem um papel muito grande. A União Europeia tem o mercado de carbono livre de emissões. Em Portugal temos um mercado voluntário de carbono. Eu não vou entrar aqui em críticas políticas, não é essa a minha ideia. O mercado de carbono voluntário demorou 1 ano e meio, quase 1 ano e meio, a sair a legislação. Mas quando nós olhamos para isto, a mensagem é triste. Porque quando nós olhamos para isto, nós sabemos que, politicamente, a nível do sistema internacional, se os 4 maiores ou os 3 maiores emitentes chegassem a uma concertação, nós conseguíamos ter, por exemplo, por gestão de exemplo, conseguiríamos, de facto, resolver o problema. A meu ver, e já tive a oportunidade de discutir isto com o ex-secretário-geral do Conselho de Segurança da ONU, eu acho que o problema das alterações climáticas só vai começar a ser levado a sério quando nós tivermos uma disrupção de segurança num determinado contexto, num determinado país, e se criar um conflito. Quando nós tivermos refugiados do clima, e já começamos a ter, e isso gerar conflitos, e o Conselho de Segurança tiver de fazer uma resolução em que diz que isto foi resultante das alterações climáticas, aí, de facto, vai-nos cair a ficha. O secretário-geral da ONU tem tentado, mas sem grande, a mensagem não passa. E de facto, e portanto, eu passei da escala de Portugal para a escala ibérica, não falei da escala ibérica, depois podemos falar aqui da questão da água, que acho que é muito interessante. Falámos da questão europeia e estamos a falar da questão dos 6 maiores emitentes. Eu não trouxe aqui os números, mas de facto é importante. Se a União Europeia conseguir negociar com a China e com a Índia, estes 3 major players, o Japão iria lá também por acréscimo, mas de facto seria possível. Agora, entramos aqui em algo que é interessante. Então, mas porquê que as COPs não avançam? Porquê que as COPs não avançam? Atenção, eu não sou anticapitalista nem nada. Este gráfico que está aqui é um gráfico da desigualdade do capital. Quando nós olhamos para isto, atenção, eu não vou aqui começar a fazer leis anticapitalistas nem promoção disso. Mas quando vocês olham para as barrinhas, vocês têm, a vermelho tem a concentração do capital dos 10% mais ricos. E têm a azul a percentagem da metade mais pobre. E vocês veem, isto estamos só a falar da destruição do capital, está bem? Porquê é que eu estou a falar disto? Porque isto tem a ver com a estrutura. E se vocês virem a obra do Piketty, do Capital do século XXI, a Ideologia Capital, a História da Desigualdade, ele tem agora um livro muito pequenino, Natureza, Igualdades e Cultura. É um livro só de 60 páginas. Esse vale mesmo a pena ler, porque tem lá tudo. E isto leva-me à questão que é a questão da desigualdade carbónica. E a desigualdade carbónica é um novo tipo de desigualdade que surgiu. E este gráfico aqui é que eu queria perder mais algum tempo com isto, e não é perder tempo. Vocês do lado esquerdo têm a vermelho o impacto das emissões. E, portanto, basicamente, isto são 3 classes, têm, no fundo, os 40% mais pobres, os 40% mais ricos e os 20% mais ricos. E isto é a divisão dos países, naquelas 3 classes, vocês quando virem a vermelho, o que é que acontece? O impacto das emissões é maior nos Estados menos desenvolvidos, que têm menor rendimento. E, reparem, o que vocês depois têm, a azul, é a capacidade de financiar essa mesma mudança, essa transição. Se vocês virem, têm a vermelho
uma curva decrescente, em que vocês têm grande parte dos impactos concentrados nos mais pobres. Vocês veem que depois têm a maior parte das emissões feitas, portanto, as emissões são feitas, as emissões estão a verde. Repare, os mais pobres têm grande parte do impacto, emitem muito pouco e têm muito pouca capacidade de financiar. A verde, vocês têm a percentagem de emissões. Veem que 40% do meio emitem mais e os 20% mais ricos são os que mais emitem. Então, temos aqui um dilema que é a desigualdade carbónica. E, portanto, a questão, quando nós passamos para aqui, portanto, os que menos emitem são os mais afetados pela climate change e os que mais emitem são os menos afetados. E, portanto, há aqui um dilema de incentivos, é um problema económico, mas é um problema económico à escala global. E, portanto, isto implica uma resolução a nível da governança global. Por outro lado, a desigualdade de rendimento e de património, que nós vimos anteriormente, não permite que, ou seja, os que mais emitem são os que mais conseguem financiar a mitigação e reparação dos custos. Os que menos emitem são os mais ameaçados, pois não conseguem financiar. Conclusão. Porquê é que as COPs estão a demorar tanto tempo a avançar? De facto, os principais interessados em que avance não têm incentivo a fazê-lo. E os que podem perder e os que decidem não têm capacidade de pagar. Não têm capacidade de pagar. Portanto, isto é interessante. Reparem, isto é um outro gráfico que também é interessante. Este gráfico também vem do Climate Inequality Report. E se vocês olharem ali para a zona intertropical, onde estão os países em vias de desenvolvimento, é onde está. Isto é a projeção a 2100 das perdas do PIB. E se vocês virem, é interessante que nos países em vias de desenvolvimento é onde se dá a maior perda. Vocês têm cá em baixo uma escala que vai cada vez mais escura, uma perda que chega a 100% do PIB a 2100, e a azul alguns ganhos. E é interessante perceber que Portugal está ali numa zona intermédia, nós temos consequências, mas não temos tão graves como se olha para ali, para a América Latina, e vocês olham para ali e veem logo o continente africano, que já são a zona mais pobre, mais afetada. E, portanto, isto é para vos dizer que a mensagem é triste, tinha que vos dar esta mensagem global, vamos voltar a Portugal e vamos debater isto, e, portanto, a desigualdade carbónica na figura mostra que na zona mais tropical sofrerão com maior impacto as alterações climáticas. Muitos desses já são menos desenvolvidos. O continente africano, a Ásia, a Índia, a América Latina são os mais afetados. Os países mais desenvolvidos beneficiam com as alterações climáticas. Isto aqui é um bocado polémico, mas nós podemos ver que o impacto no PIB não é assim tão grande quanto isso. E a desigualdade de emissões de CO2 e de rendimento é de facto patrimonial e climático. Ou seja, depois ainda há aqui um índice que eu gostava de falar só, um breve apontamento. Saiu há uma semana o Green Finance, o Green Future Index, que é um índice de sustentabilidade calculado pelo MIT, que tem várias dimensões, mas é interessante porque Portugal, e eu pensei, isto calcula alguns países, cerca de 70 a 90 países, eu pensei, será que Portugal aparece neste índice? Vamos lá ver. E, de facto, Portugal aparece, e aparece bem classificado. E, portanto, nós estamos a fazer a nossa mensagem, temos um bom desempenho, estamos no ranking 15º lugar, está bem, não é assim tão topo, mas é estável e, portanto, a evolução face ao ano passado, face a este ano, de facto, mantém-se e, portanto, estamos a fazer o nosso trabalho e estamos a fazer algo que é viável. Agora, o que é que podemos concluir? Eu estou mesmo a concluir, já estou a falar meia hora. A relação entre crescimento e desenvolvimento não é consensual. Nem todos os economistas acham que o crescimento é a mesma coisa que desenvolvimento. Atenção, eu não estou a dizer que o crescimento não é importante. Agora, a relação entre crescimento e desenvolvimento não é consensual. O desenvolvimento é uma coisa muito mais ampla, como nós vimos. O desenvolvimento sustentável é muito mais amplo do que o crescimento. Não é só crescimento. É um crescimento que tem que ser ponderado com as variáveis todas. Por outro lado, a guerra e o desempenho dos direitos humanos são mais fáceis de... desculpem, a guerra e o desrespeito pelos direitos humanos são mais fáceis de alastrar e podem pôr em perigo a própria sustentabilidade do planeta, como temos estado a verificar. Agora, não há planeta B. Esta questão do ecocídio, como demonstrei com o meu colega Caleiro, o tipping point ou o no turning point, de facto não há planeta B. Há bocado falavam a brincar, vamos para Marte, etc. É óbvio, a solução vai ser, muitas das soluções vão ser energéticas, sem dúvida. Eu estou mesmo a terminar, está bem? E efetivamente a solução vai ter de ser tecnológica, vai ter de ser de ponderar a redução do consumo, em que há um trade-off entre o que o Norte vai fazer um consumo mais racional e mais inteligente
e o Sul vai permitir crescer de maneira a chegarmos, para conseguirmos ter alguma coexistência global. Por outro lado, os modelos exógenos e exógenos, foi aqueles modelos abstratos e esquisitos que eu vos pus ali no início, são importantes, porque quanto mais modelos nós tivermos, mais informação nós vamos ter para podermos decidir informadamente e, portanto, temos de ter atenção em relação à sustentabilidade física e humana. E isso é a economia. É uma economia holística, se quiser, integrada. É óbvio que se tem que pensar na competitividade. E o Dr. Pedro Fraz da Costa poderá falar muito mais sobre isso do que eu, como é óbvio. Mas a competitividade também passa por aí. Porque se nós destruirmos o ambiente e destruirmos a nossa casa comum, não vamos ter economia para viver no futuro. E pronto, no fundo, os modelos de sustentabilidade, o modelo das 6 fronteiras que o professor Filipe desenvolvemos, o modelo de Rockström, aquele das próprias fronteiras físicas, daquela lógica circular. Quando nós falamos da linearidade, passar à circularidade é um bocado, mesmo ao modelo da Kate Raworth e da economia Donut, ela costuma dizer a brincar, os economistas, os modelos lineares era aquela ideia do cowboy, que andava a explorar e ia sempre crescer. E depois ela passou para a economia do Donut, que é um bocadinho aquela ideia também do Rockström, de nós estamos num safe haven, portanto, ter um espaço comum de segurança. E, portanto, de facto, há limites ao crescimento. Isto não quer dizer que nós, enquanto país, não aproveitemos esses mesmos crescimentos. Sejam pacíficos e respeitem os direitos humanos, crescimento e desenvolvimento, e obrigado pela vossa atenção e paciência. Foi um gosto. Bem. Obrigado. Obrigado, professor Miguel, pela sua apresentação, pela partilha. Eu diria que este modelo neoclássico de sustentabilidade fraca, em que o ambiente não entrou na equação, não era considerado uma externalidade, em que tudo podia ser substituído por capital ou tecnologia, e se eu tiver a dizer alguma coisa errada, perdoem-me, mas sou um humilde engenheiro civil, portanto terei essa condescendência com certeza. Mas o professor Sérgio Besserman Viana, economista da Universidade Católica do Rio de Janeiro, costumava dizer que este modelo de sustentabilidade fraca, neoclássico, é um modelo morto com uma estaca espetada no coração do vampiro. E é isso que nós vamos estar aqui a conversar neste final de manhã, perceber até que ponto é que nós vamos ser capazes de seguir este modelo virtuoso da economia natural e como é que ele se pode casar com a sustentabilidade. E daí eu iria agora para o Dr. Pedro Ferraz da Costa dizer: nós temos uma economia que continua a depender 82% dos combustíveis fósseis para toda a energia que precisa. Estamos há 40 ou 50 anos a dizer que isto não era boa ideia, despejar todo este lixo gasoso na atmosfera. COP após COP estamos a fazer novas proclamações, mas as emissões e a concentração deste lixo gasoso não para de aumentar. Ora, nós tendo uma Europa comprometida com o Green Deal, tendo os Estados Unidos com o IRA, temos também a China a percorrer este caminho com grandes avanços na produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis. Se está criado o cenário, mesmo num momento conturbado da geopolítica, para podermos ter aqui um mundo a andar numa velocidade igual e todos a avançarem para estes modelos sustentáveis. Isto é uma oportunidade para as nossas empresas, isto é uma oportunidade de desenvolvimento também para a nossa economia, e não termos aqui a ideia do polícia e do... Como é que era? Do polícia e do... com o professor Miguel aqui, e do padre até chegar à Lua, ou se podemos ter finalmente um Portugal a ousar enriquecer e desenvolver-se com estas oportunidades que temos agora pela frente. Eu gostava de fazer um debate bastante modesto em termos intelectuais. Não sei se será ao nível da mercearia, mas a mercearia há sempre alturas onde é importante. Essa costuma ter boas contas. Exatamente. Tem boas coisas. E dizer que a comunicação que nós ouvimos não foca nenhum dos pontos que foi, por exemplo, considerado importante pelo Mário Draghi na sua recente apresentação sobre o crescimento da Europa. O que é que ele diz? Ele diz, em primeiro lugar, que para resolver qualquer problema, nós temos outros, além do climático, teríamos que investir muito mais em inovação e não estar a ficar para trás em relação aos Estados Unidos e à China,
nas tecnologias modernas. Temos, de facto, estado a perder terreno. A Europa, a União Europeia, é uma área pouco dinâmica, muito rígida. Em média, mudar uma lei europeia demora 2 anos e isso reflete-se em progresso, em inovação, em passagem para níveis mais elevados, sejam quais forem os elementos, podem ser mais elevados em termos de proteger o ambiente ou de outra coisa qualquer. Portanto, há aqui um problema de rigidez no sistema e uma grande dificuldade em fazer mudanças. Eu diria que quase todos estes objetivos que são referidos acabam por ter muito pouca tradução na realidade, porque não há no sistema de tomada de decisões que existe na União Europeia atualmente a possibilidade de conceber políticas substancialmente diferentes das que se têm utilizado. Porque há sempre países que estão contra, uns que produzem automóveis e querem continuar como estavam, outros não. Enfim, em relação a quase todos os assuntos, há posições muito contraditórias e possibilidades de bloqueio até ao infinito. Portanto, eu acho que nós devíamos ser bastante menos ambiciosos na assunção desses objetivos, porque temos, de facto, muito pouca capacidade para contribuir para eles. Portanto, eu sugeria mais modéstia na análise. Depois, a outra coisa que me parece essencial é que tinha que haver um plano conjunto para descarbonização e competitividade, porque não me parece que seja possível pagar um sem ter o segundo. Os países que vão ter este dilema, nomeadamente os da União Europeia, são tudo democracias e eu considero completamente utópico conseguir propor políticas governamentais que ponham em causa o nível de vida das pessoas e que impliquem que elas, para terem um ambiente mais puro, vivam consideravelmente pior do que o que existe nos Estados Unidos. Isso não vai acontecer. Portanto, os chefes de governo estão neste momento muito, eu diria, chateados, espero que não fiquem ofendidos com a expressão, porque têm uma opinião pública muito mobilizável, provenientes das organizações ambientalistas, para a importância de controlar o ambiente, mas sabem perfeitamente que não é isso que vai condicionar os eleitores que os podem manter no poder ou mudar. Portanto, acho que se não se conseguir encontrar políticas de descarbonização que preservem ou aumentem a competitividade da Europa face ao resto do mundo desenvolvido, eu acho que elas não vão ser aplicadas e vão ter consequências muito, muito negativas. Um dos problemas que está mais aqui no centro do que nós estamos a discutir é a energia e os custos da eletricidade. E, de facto, quase nenhum de nós olhou para um contador de eletricidade nos Estados Unidos, mas nós temos custos de eletricidade que são 2 ou 3 vezes superiores aos que eles têm. E temos custos de energia, no geral, mais elevados do que eles têm. Portanto, muitas das nossas atividades, desde a antiga agricultura até a atividades super modernas e viradas para o futuro, todas elas exigem para sobreviver, e sobreviver são imensos postos de trabalho e são, em alguns casos, os postos de trabalho do futuro, que seja tomada em consideração a necessidade de reduzir os custos de energia. Nós não podemos competir abertamente no mundo com custos de energia significativamente mais elevados. E depois há um aspecto que não foi aqui referido e que vai tornar isto ainda mais complicado, que é o problema da defesa e da necessidade que a Europa tem de alocar mais recursos à defesa, porque foi muito bom para criar um modelo social europeu, a partir do princípio que não era preciso gastar dinheiro com isso, e de facto houve 2 ou 3% do PIB que não saíram para aí,
E 2 ou 3% do PIB, qualquer pessoa acha bem, 2 ou 3% isso é pouco. O plano Marshall era 1,2% do PIB da Europa. E, portanto, não, 2 ou 3% não são de todo indiferentes. Nós estamos, portanto, numa situação que é muito diferente da que se poderia entender da leitura dos modelos, e temos depois um outro problema que eu não queria deixar de referir aqui, porque é uma chamada à realidade que me parece importante também no setor da agricultura. Eu tenho uma atividade industrial no setor farmacêutico e lancei um projeto no cannabis medicinal. Com bastante entusiasmo, consegui encontrar um processo de extração que não usa solventes e que não produz resíduos na forma final, e o que produz não tem que ser transformado. Temos restos de matéria vegetal, temos água ácida, que muitas empresas agrícolas ou ligadas à agricultura querem comprar para limpar sistemas de fertirrigação, já tem um produto pronto a utilizar, e tem azeite não contaminado, que tem ótimas condições para biocombustível ou eventualmente para coisas maiores. O que é que acontece? O que acontece, ou o que está a acontecer ainda, é que a APA tem que dar um acordo a isto. E por regulamento interno não o pode dar sem ter um parecer de uma entidade reconhecida para isso, que neste caso é o ISQ, o Instituto da Salvaguarda e da Qualidade. Nós tínhamos um prazo de 2 semanas para ter uma resposta, já lá vão 16 meses, e dizem-nos, com a maior das latas, que nós o que vamos fazer, enquanto não tivermos a autorização para vender a água para desentupir os canos da fertirrigação, vamos ter que mandar para a Bélgica para ser incinerada. O que a menina que diz isto diz com o maior desavontade, são 60 mil euros, não sei se ela já alguma vez viu tanto dinheiro junto, são 60 mil euros, e são, em termos ambientais, 1000 toneladas de CO2 que se vão gastar inutilmente para mandar água para ser incinerada. O ISQ acha que a matéria vegetal que nós podíamos devolver ao terreno tem pouco fósforo. Ela devia estar a comparar com um adubo fosfórico. Não, nós estamos a tentar aproveitar um resíduo que, como usamos ácido fosfórico no processo de extração, depois aproveitávamos uma parte para fertilizar a terra e tínhamos o problema do resolvido. Portanto, isto está muito na moda, é muito circular. Ainda não temos resposta, e do biocombustível também não. Eu acho que nós temos uma administração pública que, no geral, não funciona, e com o Covid ficou pior. Porque as pessoas habituaram-se a estar em casa, os chefes também não gostam de ser chatos, portanto também não dizem às pessoas para ir trabalhar, e não há gente para responder às coisas. Portanto, eu acho que nós temos que interiorizar que não vale a pena arranjar soluções muito complexas porque ninguém as vai executar ou vigiar ou aconselhar. Não existe. Se forem ao site da APA, até há pouco tempo, tinha um número de telefone que já não existe. E quando se consegue falar com alguém de lá, que é normalmente um contínuo mal-humorado, o que ele diz é, mande um mail. E nós já sabemos que mande um mail significa que daqui a 2 anos podemos ainda estar à espera da resposta do mail. Portanto, não é possível, eu não sou socialista, mas não é possível viver sem um mínimo de organização do Estado. E nós não o temos neste momento. Portanto, eu acho que é mais realista pensar que nós não poluímos muito. Era mais importante, se calhar, dedicar-nos a objetivos mais produtivos
e melhorarmos o nível de vida da população em muitos aspectos, que bem necessário seria, do que criar aqui objetivos de que vamos liderar e aplicar novas economias e novos mecanismos e utilizar exemplos muito concretos, porque nas coisas mais básicas não se consegue trabalhar. Portanto, aqui eu não ouvi dizer, sou eu que o estou a viver e tenho, como podem calcular, elementos para provar tudo aquilo que acabei de dizer. Portanto, acho que não... A posição mais inteligente como país era ver o que é que os outros faziam. Fazer o tal benchmarking com as outras... E não mais do que isso. Aliás, temos pouca dimensão para ensaiar soluções muito revolucionárias. Só temos um problema. É evidente que depois não conseguimos arranjar emprego para tantos ambientalistas. Isso, de facto, eu reconheço que a minha proposta é fraca nesse aspecto. Muito obrigado pela vossa atenção. Já fizemos aqui uma viagem com o professor Miguel pelos modelos, como é que nós podemos incluir o ambiente nestas equações da economia. Agora o doutor Pedro Ferraz da Costa, tive que ir à cábula, falou aqui da importância de uma inovação, de apostar mais na inovação na Europa, quando comparado com aquilo que está a ser feito nos Estados Unidos e na China, que é uma área ainda pouco dinâmica e rígida, desta importância dos preços da energia, que neste processo de descarbonização isso pode ser uma oportunidade para melhorar a competitividade. Falou também da mercearia, não é? E da necessidade de termos boas contas nestes negócios que são feitos e que para isso é importante que as instituições sejam fortes e possam também prestar um bom serviço às empresas, dando respostas em tempo útil e rápido. O professor Miguel Beleza costumava dizer que havia a microeconomia, que é esta da mercearia, e a macroeconomia. Como era a boa economia, outra era a má economia. Eu agora, aqui na conversa com o professor Carlos Alves, ia mais a este ponto da macroeconomia. Nós tivemos uma taxa antidumping de 27 cêntimos por watt para impedir importações de painéis fotovoltaicos da China, que permitia que houvesse uma indústria pujante nesta área, neste caso da produção de painéis fotovoltaicos, e depois esta taxa foi abolida e houve fábricas na Europa que tiveram de fechar. O que pergunto é como é que nós, do ponto de vista da macroeconomia, podemos nos posicionar. Os Estados Unidos também fizeram taxas para evitar importações de geografias que não tinham, de certa forma, na outra área, na social, também as mesmas preocupações. Portanto, quais são os desafios que nós estamos a viver hoje nesta área e como é que nos podemos também adaptar e como é que podemos ser assertivos? Bem, antes de mais, bom dia a todos. Muito obrigado. Congratular o Centro Nacional das Convenções para as Alterações Climáticas do setor agroflorestal por esta iniciativa, por esta conferência, que está a decorrer, acho eu, com o espírito certo, com o espírito correto, que é o de que, independentemente das divergências que possamos ter quanto quais são as verdadeiras causas e qual é a intensidade que possa existir da ação humana e do que é que nós podemos fazer para controlar o efeito do aquecimento global, todos temos a certeza de que é uma responsabilidade de todos deixar este planeta, que de alguma forma pedimos emprestado ao futuro, deixá-lo para os nossos filhos e para os nossos netos, não apenas tão bom como aquele que os encontramos, tão habitável e tão confortável como aquele que encontramos, mas melhor, porque temos que pagar o juro que é devido. E é nesse espírito que isto está a decorrer. Agora, é claro, podemos ter divergências sobre o que é que podemos fazer, como é que devemos fazer. Procurando ir na direção da sua pergunta, o professor Rocha de Sousa fez-nos aqui uma excelente apresentação. Eu não diria que é propriamente de má economia, que era a designação atribuída à macroeconomia pelo professor Miguel Beleza, talvez mais de economia do desenvolvimento, que foi interessantíssima e a que eu já me irei referir mais em particular, mas não deixo de anotar aqui como curioso que um dos modelos que ele referiu teve como conclusão
que a resolução do problema da sustentabilidade é termos energia mais cara. Ora, se é assim, podemos estar descansados, porque nós aqui em Portugal já há muito tempo fazemos a nossa parte. Eu nunca conheci energia barata neste país. Portanto, nós, para a nossa parte, já fizemos o que temos a fazer, se a solução é essa. Agora, um pouco mais a sério, estes modelos do professor Miguel Rocha e Sousa, que se baseiam nos trabalhos originais de Solow e depois de Kaldor, e desenvolvidos, claro, por outros autores, incluindo ele próprio, são muito importantes porque nos mostram que há causas para o crescimento e para o desenvolvimento económico. Ele referiu aqui algumas. A poupança. Não é? A poupança que em Portugal não merece preocupação nenhuma. Há muitos anos que não vejo nenhum político verdadeiramente preocupado em estimular a poupança em Portugal, como se fosse possível investir sem poupar. Não se criam estímulos nenhuns à poupança, pelo contrário, de vez em quando tomam-se medidas que parecem ser hostis à poupança. Basta pensar, por exemplo, no que aconteceu com os certificados de aforro no momento em que eles se tornavam minimamente competitivos com produtos bancários. E a forma como os certificados de aforro e os aforristas foram à altura tratados. Portanto, nós não nos preocupamos muito com a poupança, depois queremos viver melhor. Não é possível. Lembrou-nos a importância do progresso técnico. E este é talvez um dos principais problemas do país. O Dr. Pedro Ferraz da Costa também se referiu a isso, e referiu até num plano que eu acho que é aquele que deve ter, que é o plano da própria União Europeia. Mas especialmente em Portugal. Nós até temos conhecimento. Nós hoje temos em Portugal gente conhecedora. Nas nossas universidades temos gente que produz conhecimento e temos gente que tem conhecimento. Mas somos péssimos a aplicar esse conhecimento. Eu conheço casos concretos, poderei referi-los se for necessário a título de exemplo no debate, mas conheço casos concretos de empresas que eram competitivas, que eram os números 1 na Europa e até eventualmente o número 1 no mundo, e que em poucos anos foram à falência porque não foram capazes de abrir as portas ao conhecimento. Um simples salto tecnológico, por exemplo, de passar de produção de máquinas puramente mecânicas para a introdução do CAD/CAM. E há milhares em Portugal, havia milhares de pessoas em Portugal já na altura que conheciam aquela tecnologia, que dominavam aquela tecnologia. A empresa não foi capaz de se abrir a essa nova tecnologia e foi à falência. Nós somos muito maus a usar o conhecimento. Até sabemos, não há dúvida, em Portugal temos domínio de quase todas as áreas de conhecimento, não algumas, estamos na ponta na produção desse conhecimento, mas somos péssimos a transformar esse conhecimento em produção. Capital. Sem capital, sem investimento, não há de facto progresso económico, não há produção, aumenta a produção. E nós temos investido praticamente nada. A última década foi um desastre. O nível de investimento em Portugal foi quase nulo. Então, ao nível do investimento público, esse desapareceu praticamente na sua totalidade. Temos uma das mais baixas taxas de intensidade capitalística da Europa. Portanto, temos o processo produtivo mais mão de obra intensivo praticamente da União Europeia. Quando investimos mal. A taxa marginal de produção do investimento é baixíssima na Europa, em Portugal. São das mais baixas da Europa. Somos dos piores a investir. Tivemos um problema de recursos humanos e ainda temos um problema de recursos humanos. A população tinha vindo a cair, agora com uma onda de imigração equilibrou-se, mas que é uma onda de imigração, em geral, com um nível médio de qualificação não muito elevado. Entretanto, perdemos alguma população, especialmente dos mais jovens que foram para outras paragens, porque a economia não tem capacidade de os atrair e de os reter. E, portanto, nós depois admiramos-nos de que outros países nos ultrapassem, que outros países se desenvolvam e cresçam mais do que nós. Ora bem, estes modelos que o professor Rocha de Sousa aqui nos trouxe explicam-nos isso muito bem há décadas, há mais de 70 anos, os modelos originais. Agora, o que nós nos podemos perguntar é, e porquê é que isto acontece? Se nós sabemos que é assim, se nós sabemos que precisamos de investir, que nós sabemos que precisamos de incorporar progresso tecnológico, porquê é que isto acontece? Porquê é que nós, em Portugal, porquê é que neste país em concreto, nós não somos capazes de fazer aquilo que outros países fazem? E aí eu acho que nós temos que ir a um outro tipo de contributo da ciência económica. Igualmente da área do desenvolvimento económico, mas estudos mais recentes, que foram, aliás, agora, e muito bem, esta semana premiados com o Prémio Nobel. Os 3 Prémios Nobel de Economia, Robinson, Johnson e Acemoglu, foram premiados porque vieram mostrar que, além das causas próximas de crescimento económico, que são estas que estes modelos consideram que eu aqui referi, há causas mais remotas, que não são menos importantes para o crescimento económico e que basicamente se traduzem na expressão qualidade das instituições. E aí é que nós estamos muito mal. E temos vindo a piorar significativamente.
não é? O Banco Mundial qualifica a qualidade dos países ao nível da sua governação, do respeito pela lei, no papel da lei, no combate à corrupção. E nós, se compararmos os indicadores que temos agora no Banco Mundial com aqueles que tínhamos a meados da década de 90, é aterrador. Por exemplo, no que diz respeito à qualidade da governance do país, o nosso indicador era 1,27, agora é 0,99. No que diz respeito à qualidade, ao papel da lei, por exemplo, era 1,29, é 1,13. No que diz respeito ao combate à corrupção, ao controle da corrupção, era 1,37, agora é 0,77. E estamos sucessivamente a cair nos percentis. Portanto, estamos a afastar. Em meados dos anos 80, estávamos próximo dos 10 países mais desenvolvidos no mundo desse ponto de vista, e agora estamos cá para baixo. Temos 25% basicamente à nossa frente. Isto, depois, materializa-se. Tem concretização. E tem concretização até nas políticas de combate às alterações climáticas. Eu vou-lhes dar um exemplo muito claro, que é o seguinte. Nós fomos dos primeiros países a investir na produção de energia eólica e da energia com base no sol, energia solar. Ótimo, excelente. Só que fizemos isso em alturas em que a tecnologia ainda estava pouco desenvolvida e, consequentemente, os custos do investimento estavam muito caros. Investimos muito cedo. Ora, consequentemente, o período de recuperação desses investimentos era muito alto. E esses investimentos só foram feitos através da criação de incentivos necessários aos agentes económicos, designadamente a fixação de preços para a venda dessa energia. Portanto, quando os agentes económicos investiram com a garantia de que venderiam tudo o que produziam e que venderiam tudo a um determinado preço com uma determinada rentabilidade. A consequência disso é nós pagarmos na fatura elétrica, cada um de nós, mais de 40% daquilo que nós pagamos na fatura elétrica todos os meses são taxas e taxinhas. São custos que decorrem desta decisão. E, além disso, ainda há um déficit tarifário, que muitos estimam na ordem dos 3 mil milhões de euros, que haveremos de pagar. Portanto, a fatura ainda há de vir, a fatura ainda há de engrossar. E porquê é que nós fizemos isso? Simplesmente, fizemos mal em investir. Não fizemos. Fizemos mal no momento em que investimos. Deveríamos ter esperado que a tecnologia fosse mais barata e investir depois. Até porque eu acho piada quando às vezes ouço algumas pessoas, designadamente alguns responsáveis políticos, dizer que nós temos que liderar o combate às alterações climáticas. Nós quem? Portugal? As emissões de CO2 de Portugal representam 0,12% daquilo que o mundo emite. Mesmo que acabemos com a emissão de CO2 em Portugal e acabemos com a economia, o problema é o mesmo, não se altera. E mesmo a Europa, mesmo o peso da Europa é relativamente baixo. A própria Europa, tenho dúvidas que tenha condições para liderar o que quer que seja deste ponto de vista. Mas temos a missão de liderar. Ora, isso não significa que não temos que fazer a nossa parte. Atenção, não restem equívocos. Temos que fazer a nossa parte cumprindo aquilo que vamos celebrando internacionalmente, as responsabilidades que vamos assumindo internacionalmente, mas também temos que dar o nosso contributo nas instituições europeias para que as políticas que a União Europeia adote sejam políticas inteligentes e políticas racionais. Mas reparem, não obstante este erro que cometemos e que hoje é reconhecido, preparávamos, eu tenho agora dúvidas de saber se nos preparávamos ou se nos preparamos, para fazer o mesmo erro, por um lado no hidrogénio verde e por outro lado na energia marítima. No hidrogénio verde, nós vimos um antigo governante, primeiro secretário de Estado e depois ministro deste país, que nos andou a dizer durante muito tempo que o hidrogénio verde é que era a solução para tudo, que era muito importante investirmos 3 mil milhões de euros, se não me falha a memória, no hidrogénio verde. Agora, eu próprio que diz, peço desculpa, eu estava enganado. E temos o país dependente disso, porque não temos instituições que funcionem, designadamente a administração pública. A administração pública, temos que ter em Portugal uma administração pública competente que faça uma análise de custo-benefício das políticas que são adotadas. E, portanto, que as políticas sejam devidamente testadas, questionadas, analisadas, os seus benefícios e os seus custos sejam quantificados e quem tenha depois a responsabilidade de decidir, que decida. Tudo bem, não há nenhum problema com isso. Outro erro que iríamos cometer, não sei se vamos ou não, enfim, tenho ouvido notícias contraditórias, é na energia marítima. A tecnologia não está suficientemente desenvolvida. Iríamos lançar um concurso para produzir mais do que aquilo que o país consome de energia elétrica. Eu acho que não faz nenhum sentido produzirmos energia dessa dimensão
sem ter uma outra coisa, que essa sim devíamos estar a lutar, e lutar como medida de combate às alterações climáticas, e não estamos, não vejo ninguém preocupado em Portugal com isso, que é acabar de construir um mercado comum. A CEE tem 60 anos, mas ainda há 2 mercados que não são na Europa que não são comuns. Um é o mercado de capitais, continuamos sem o mercado comum de capitais, e o outro é o mercado da energia. O mercado da energia não é comum porque não é por causa das interligações. E, portanto, enquanto não tivermos a possibilidade de ligar a Península Ibérica ao resto da Europa, não vale a pena estarmos aqui a investir em excesso de capacidade. Quando tivermos condições para sim aproveitar as condições que o país tem, as vantagens comparativas que o país tem relativamente a outros países da Europa, para ter produção, seja na energia, no mar, seja com eólica, seja de outra natureza, e tenhamos condições para exportar quando temos produção sedentária, para benefício da Europa e da própria sustentabilidade ambiental, e nessa altura provavelmente fará sentido. E com custos de investimento também já razoáveis, com tecnologias já suficientemente desenvolvidas. Ora, isto acontece porquê? Do meu ponto de vista, acontece precisamente porque não temos instituições de qualidade. Não temos uma administração pública de qualidade exigente, não temos tribunais que funcionem a tempo e horas e que assegurem uma efetiva proteção da lei, não temos até uma opinião pública e uma comunicação social que faça o contraponto, que exija mais das instituições e do seu funcionamento, e tudo isso é que vai levando a que, de facto, nós não sejamos capazes depois de fazer aquilo que tem que ser feito para crescer e para nos desenvolver, que é investir e investir com qualidade. Muito obrigado, professor Carlos Alves. Dizer também relativamente a esta questão da transição energética que, embora os contratos FIDIN tenham criado tarifas mais elevadas de eletricidade, no solar foi pouco relevante, conseguimos pouco mais no gigawatt, e no eólico foi muito virtuoso, que apesar disso temos hoje um cluster industrial em Portugal que exporta todos os anos mais de 400 milhões de euros e com empresas de ponta neste setor. Portanto, também acho que é importante salientar estas externalidades mais positivas. Repare, o resultado de tudo isso, das políticas que adotamos nos últimos anos, apesar de todo o investimento feito, e juntando a isso as decisões que tomamos, que foi também por razões de natureza climática, eventualmente muito precipitadamente, fechamos algumas das infraestruturas que tínhamos para produzir energia, porque a energia eólica ou a energia solar é intermitente, não é? E, portanto, só quando há vento ou quando há sol é que conseguimos produzir essa energia. E, portanto, precisamos ter fornecimento de energia fora das horas em que essas fontes estão ativas. O resultado de tudo isto, sabe qual foi? Foi que entre 2014 e 2020 a nossa balança de energia e de eletricidade era praticamente nula. Aquilo que exportávamos e importávamos, uns anos um bocadinho positivo, outros anos um bocadinho negativo. Desde 2021 para cá, sabem quanto é que vai o nível líquido de importações de eletricidade? 3.279 milhões de euros. Portanto, são 3.279 milhões de euros que saíram do país para o exterior a importar eletricidade, apesar de todo o investimento que foi feito. Muito bem. Eu agora iria abrir o debate, porque isto estaria aqui um debate e estamos próximos da hora do almoço, principalmente este tema da energia, onde as posições não são consensuais, mas temos que abrir o debate a perguntas que queiram ser formuladas pelas pessoas que nos acompanham aqui esta manhã e depois, se calhar, uma última ronda final para podermos encerrar e irmos todos ao almoço. Não sei se alguém quer introduzir alguma questão. Parece que não há nenhuma questão. Professor Miguel, uma intervenção final curta, se possível. Ok, se possível. Agradecer ao professor Carlos Alves e também ao Dr. Ferraz da Costa. Reparem, eu por acaso não falei das instituições, mas estou plenamente de acordo, porque o driver principal dos modelos e todos estes modelos acaba por ser as instituições. O Ocemoglu, o Robinson e o Simon Johnson acabaram por provar isso. Mas há aqui uma questão que o professor Carlos Alves não referiu, que no trabalho deles e que demonstram isso, é que a diferença das instituições, e os números que citou de facto referem isso, é a diferença entre as instituições extrativas e as instituições inclusivas. E a questão da democracia é muito importante. E a apresentação, quando eu fiz, e quando falei, por exemplo, da questão dos 6 maiores emitentes, perdão, a União Europeia, de facto, pode liderar como exemplo, mas desde que haja regras de decisão. E o Dr. Ferraz da Costa levantou muito bem a questão de, muitas vezes, nós, a nível interno da União Europeia, se olharmos para o processo de decisão, não há consenso. De facto, não há. Basta pensar nas posições da Hungria e tudo mais. Mas, de facto, a queda dos indicadores, desde a governança... Sim. O problema é a França e a Alemanha que não deixam de tomar decisões que eram importantes para todos os outros.
a dizer, a Hungria pode ser muito, ter um tema como sex appeal em termos políticos. Em termos práticos, a França e a Alemanha não conseguem conviver com uma política europeia que seja definida para defender toda a zona da União Europeia. Isso é que não é o Sr. Orbán que Não, está bem, está mas já a agora dificultar nos uma últimos coisa. anos. Dr. Ferraz. A sua intervenção engana as pessoas. Não, repara, há uma coisa crucial. Há uma coisa que não foi dita aqui, é que, por exemplo, o nosso atraso tecnológico europeu, e falou disso, face, por exemplo, à China e à própria Estados Unidos, quantos supercomputadores é que a Europa tem? 0. Sabe quantos supercomputadores é que a China tem? Tem 8, tem 10. Os Estados Unidos só têm 2. E, portanto, nós estamos a falar de progresso técnico e desenvolvimento, e o professor Carlos Alves citou aí bem que nós devemos apostar na poupança, que não apostamos, devemos apostar na tecnologia, que não apostamos. E muitos dos empresários portugueses, e nós tivemos empresas de ponta e que, de facto, depois colapsaram ou foram adquiridas e, de facto, não fizeram esse investimento. Eu não estou... Atenção, eu sei que os empresários portugueses são bons. A questão, nós, de facto, não temos escala suficiente para isso. O Dr. Ferraz da Costa conhece bem, um colega meu que está à frente, que é secretário executivo da Business Roundtable Portugal. Nós temos que ganhar escala. Eu não ponho isso em causa. Por exemplo, as pequenas empresas portuguesas não têm ganho de escala. Isso é um dos grandes dramas. Quando falamos de pequenas empresas e que é necessário, de facto, que elas ganhem escala. É isso que está em causa. Quando nós olhamos para a estrutura da economia portuguesa, um dos grandes dramas é esse. E foram propostas várias medidas que contribuíram para o aumento da dimensão de escala das empresas portuguesas. As primeiras já foram chumbadas pelo PS e pelo PSD, ou deixaram. O resultado final foi esse. Eu acho, em relação ao que se falou do desenvolvimento e o que é possível fazer ou não é possível fazer, eu acho que o sistema está instalado em manter determinado nível de vida e prestações de serviços, nomeadamente de saúde, a que as pessoas são muito sensíveis. À educação não são nada, mas à saúde são. E, de facto, isso permite, quase sem crescimento, que tudo vá subsistir calmamente entre o PS e o PSD. Portanto, tudo o que seja alguma coisa disruptiva deste status quo e que permita avançar para coisas novas é normalmente muito mal visto. Sim. Era preciso tomar riscos. O Dr. Ferraz da Costa, não leva mal. Os empresários, ainda a questão do risco e de incerteza. Por exemplo, nós sabemos que o risco é quando nós temos cenários e conseguimos atribuir probabilidades. Os empresários muitas vezes estão a trabalhar em cenário de incerteza, têm uma série de cenários pela frente e não sabem o que é que vai acontecer. E os empresários fazem isso. O que eu acho em Portugal, e aquilo que o Dr. Carlos Alves estava a dizer, é que não há, de facto, uma política consistente que permeie os empresários. Eu não ponho isso em causa. Agora, isso tem que ser feito num contexto de sustentabilidade, porque não é viável. E o Dr. Carlos Alves dizia aquela história a brincar. Nós já temos as energias mais caras da Europa. Sim, é verdade, mas os outros também vão ter. Daqui a 10, 15, 20 anos, quando o meu filho tiver 40, 50 anos ou mais anos, nós vamos ter energia mais cara, de certeza. Eu não estou a dizer que a solução é a energia mais cara, mas de facto é inevitável. Isso é inevitável. Podemos continuar o debate ao almoço. Era o que iria propor. Não sei se quer deixar uma palavra final, doutor. Eu não me preocuparia tanto com os empresários. Eu preocupar-me-ia era com os aforradores. Porque não é possível, e nós temos exemplos disso em todos os países, desenvolver atividades modernas sem ter um mercado de capitais. Nós acabámos com isso em 75, de forma violenta, no fundo roubando as pessoas, porque nunca foram pagas indenizações minimamente aceitáveis. E de então para cá, temos esse exemplo dos certificados da Forro, quer dizer, até nos instrumentos de poupança criados pelo Estado, não há qualquer respeito pelo aforrador. O aforrador é, de facto, quem paga a festa. Nunca tem um rendimento que lhe permita justificar ter uma aplicação de poupança para a maior parte das pessoas. A gente pode dizer que não poupam, mas se pouparem, fazem o quê com a poupança? Podem comprar um andar, é o único sistema que existe. E, aliás, já anda aí tudo em cima, a ver se conseguem também acabar com essa economia mais ou menos familiar à volta disso. Não é? Rapidamente, que é para terminar. Só um segundo. Eu concordo consigo com os aforradores. Atenção, estou plenamente de acordo. E com o estudo de capital, tudo. Só vou acrescentar o último, cereja no topo do bolo. Sim, mas deve ser verde.
Pronto, essa é uma verificação final. Sr. Carlos Alves, nós tivemos aqui esta questão da qualidade das instituições, também desta necessidade de termos empresas com mais escala. O que é que quer acrescentar agora neste minuto final Olha, pegava se calhar no problema da escala das empresas. Nós temos que olhar para as políticas com racionalidade e perceber as suas implicações económicas, não apenas de uma perspectiva puramente ideológica. Se eu disser assim, é ou não é justo que as empresas grandes, as maiores empresas, paguem muitos impostos, paguem mais impostos? Se calhar é uma pessoa normal, isto vai soar como razoável. Uma tonteria. Uma estupidez. Que é aquilo que nós temos entre nós. Nós temos um sistema praticamente único no mundo, de um IRC com taxas progressivas. Nós temos uma taxa de base de 21%, já é alta nos padrões internacionais, e depois, consoante os resultados das empresas, quanto maior for o resultado das empresas, e resultado não é lucro, nós vamos deixar essa discussão para outra ocasião, o resultado não é lucro, mas quanto mais são os resultados, a taxa pode chegar a 31,5%, que é a segunda mais alta da OCDE. Agora vocês dirão, não, e daí qual é o problema? E daí é que continuaremos a ter o tecido económico, o tecido empresarial mais micro da União Europeia toda. Porque imaginem duas empresas que concluem, olha, o que nós fazemos faria mais sentido fazer juntos. Tínhamos economias de escala, ganhávamos dimensão no mercado internacional, tínhamos mais força perante os nossos fornecedores e clientes. Faz todo sentido que nós nos juntemos e que façamos uma fusão. Só que depois vão fazer as contas e veem, alto, se nós separados pagamos 21%, juntos passamos a pagar 31,5%. Se calhar é melhor não continuarmos separados. E, portanto, nós queremos empresas grandes, queremos empresas com escala, para ter ganhos de produtividade, para conseguir pagar salários mais elevados. E são as empresas maiores que conseguem pagar salários mais elevados, não são as empresas mais baixas. E depois temos aqui um regime fiscal que as desincentiva, para não falar do regime do goodwill, etc., que há outros desincentivos desse ponto de vista. E seria nesse conjunto de incentivos, seria uma alteração na política fiscal que poderia induzir a uma maior fusão dentro de empresas em determinados setores? A política fiscal tem que ser alterada radicalmente. A SEDES fez um trabalho que eu convido a ler, quem quiser, está disponível no site da SEDES, onde se defende uma profunda reforma fiscal e, em particular, uma profunda reforma dos impostos sobre o rendimento, IRC e IRS. Nós temos o sistema fiscal mais complexo da OCDE. Sabe quantas linhas vai desde o resultado líquido da empresa até ao apuramento da matéria tributável? É uma folha A4. Vão 101 linhas, é como aos dálmatas. Então é mais. Certo? Só isso mostra a complexidade do sistema fiscal que nós temos. O nível de despesa fiscal em Portugal julgo que será o mais alto da União Europeia. São 6% do PIB. O que é a despesa fiscal? É a receita que o Estado deixa de ter porque tem uma taxa base, tem um regime de base e depois tem regiminhos, mais um regime, aqui uma taxa mais baixa, aqui não incide sobre isto, aqui incide sobre aquilo. Ora, se calhar se nós tivéssemos um regime mais simples, certo? Com taxas muito mais baixas, conseguíamos obter o mesmo nível de receita fiscal. Mas mais importante até do que isso, todos os anos, isto é uma roleta russa, anda à volta e logo vemos qual é o sistema fiscal que vai sair dali, porque todos os anos se discute tudo e está tudo novamente em causa. Nós formos à Irlanda, se nós formos à Holanda, países que têm regimes fiscais competitivos internacionalmente, a primeira característica que eles têm, independentemente da taxa ser alta ou ser baixa, é que são estáveis. As pessoas sabem, quando investem, com o que podem contar daqui a 5, daqui a 10 ou daqui a 15. Sabem qual é a interpretação da administração fiscal local lá sobre uma norma qualquer. Aqui estamos sempre a alterar. Os coitados da administração fiscal andam sempre a aprender, a saber como é que é, a interpretar e a saber como é que vão aplicar aquilo. E depois os agentes económicos, só passado 3 ou 4 anos, é que ficam a saber qual é a efetiva interpretação que a administração fiscal faz das novas regras, que entretanto já foram alteradas, já vieram outras, e é nisto que nós vivemos. Portanto, independentemente de tudo e antes de tudo, precisamos de uma profunda reforma fiscal que torne o nosso sistema mais simples, mais justo e mais competitivo, e não esta complexidade que nós aqui temos, que só traz injustiça, só traz distorções e, acima de tudo, só traz incerteza aos agentes económicos. Obrigado, professor Carlos Alves, doutor Pedro Ferraz da Costa, professor Miguel Rocha de Sousa, por terem estado neste painel e dado este contributo muito importante para estes desafios económicos das alterações climáticas. Neste tempo, como já vimos aqui, não será um tempo de tédio, será um tempo de grandes mudanças
e será um tempo em que, sobretudo, nós podemos fazer a diferença e assistir a essas, não só na área da descarbonização, deste avanço para a economia circular, está aí a inteligência artificial, estão aí tantos outros desafios que irão mudar muito estes próximos anos, a forma como as empresas, como os agentes económicos, como todos nós vivemos a nossa vida. E por isso, num tempo em que nós continuamos, que já é o tempo de consequências das alterações climáticas, num clima que mudou, que está mais quente, em que nos precisamos já de adaptar, fica aqui também esta mensagem, foi aqui falada há pouco, muitas vezes aquilo que importa às pessoas não é o fim do mundo, é o fim do mês, e por isso temos que conciliar também o desenvolvimento económico, os cuidados com a preservação do ambiente. Portanto, foi também um gosto para mim ter estado aqui nesta magnífica sala, ter estado aqui convosco. Muito obrigado e o programa continua depois da parte da tarde. Bem-aja. Vamos fazer agora um intervalo para almoço até às 3 da tarde e desejamos um bom almoço a todos e pedimos para estarem às 3 em ponto para podermos iniciar os trabalhos a horas. Obrigada.